apóstolo Paulo é interessante o conhecimento que ele tinha. Ele era hebreu, não é? Mas ao mesmo tempo, ele foi criado nas melhores faculdades daquela época, não é? Ele tinha cidadania romana, era um dos poucos que tinha isso, que ao mesmo tempo era judeu e tinha cidadania romana. Um homem sábio, e não era um homem extremista, mas sabia dosar a palavra de Deus dentro do amor de Cristo. Eu sempre, os irmãos vão ver, sempre pregando e falando do apóstolo Paulo. Sou fã desse camarada. E lá nos céus eu quero trocar uma ideia com ele. Fala, rapaz, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. O apóstolo Paulo era maravilhosamente guiado por Deus. Talvez ele foi o cristão mais dinâmico que pode ser encontrado em toda a Bíblia. Mas pessoas bem-sucedidas, como campeões, não nascem campeões, se tornam bem-sucedidas, se tornam campeões. O Espírito Santo de Deus quer falar com você nessa noite. Paulo não se tornou o homem que era por mero acidente. Não foi por acaso. Ele não tornou-se subitamente um brilhante porta-voz de Deus. Não foi por acaso. Pelo menos 3 palavras caracterizaram a vida do apóstolo Paulo, que vão ajudar você, essas 3 palavras, a descobrir como ter um ano novo feliz, ou como ter uma vida triunfante. As 3 palavras capazes de modificar a nossa vida, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, são propósito, atitude e motivação. Eu vou repetir: propósito, atitude e motivação. Propósito é você olhar para um objetivo e traçar esse objetivo, perseguir esse objetivo com metas para alcançar o seu objetivo. Para ser mais simples e bem simples, se a sua meta é andar 10 quilômetros, você pode traçar um objetivo de andar 2 quilômetros por dia. Ao final de 5 dias você andou 10, por exemplo. Então, propósito, aí nós vamos lá para Eclesiastes, diz que é um tempo determinado por Deus para cada propósito. O propósito, ele tem começo, meio e fim. A atitude, não dá para ter propósito apenas no campo mental, e não dá para colocar em prática se não tiver atitude. Você pode ter projetos, pode ter o projeto, pode ter o propósito, pode escrever o seu propósito, traçar as metas para atingir o objetivo, mas se você não tiver atitude, ou seja, se você não se levantar e caminhar, você não vai chegar em lugar nenhum. E em terceiro lugar, motivação, que é uma força interior, que te move a ter atitude. A motivação, ela pode ser gerada por diversas coisas. Ela pode ser influenciada externamente, como pode ser influenciada interiormente através da espiritualidade. É um motivo. A motivação é um motivo. O porquê eu estou fazendo, o porquê vou fazer aquilo. O apóstolo Paulo era muito focado nisso. Ele tinha propósito, ele tinha atitude e ele era motivado. Essas palavras estão descritas em Filipenses capítulo 3, do verso 10 ao verso 14. Mas eu quero já pegar aqui no verso 13. Ele diz assim: irmãos, não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas vou prosseguindo. Propósito, vou prosseguindo. Meta, objetivo, vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo que também Cristo alcançou. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, ele repete, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, propósito, prossigo para o alvo,
pelo prêmio. E aí nós estamos falando, aleluia, em motivação. Pelo prêmio. O apóstolo Paulo estava motivado por um prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, você sabe por que eu estou aqui nessa noite? Não pense vocês que eu sou diferente de vocês. Não pense vocês que na minha cabeça não passa um turbilhão de pensamentos, de problemas, de insatisfações, de decepções, de alegrias. Passa. E digo mais, passa muito mais que na cabeça de vocês. Só que existe uma motivação. E a motivação é tudo. A motivação é absolutamente tudo. Foi criada uma frase. E essa frase, quem disse ela foi um general americano, o general MacArthur. Não tem nada a ver com o cantor. E ele estava ali com o contingente, e ele teria que enfrentar o exército russo. Eles tinham acabado de sair de uma batalha vencedores, porém tinha muitas pessoas machucadas, muitos soldados feridos. O seu exército estava em flagelo, o seu contingente, os seus homens estavam em flagelo. Poucos estavam bem de saúde. Mas ele sobe no morro, no monte de terra, e começa a fazer um discurso que marcou a história. Ele disse: nós acabamos de vencer um contingente. Nós temos aí um exército vindo pela frente. E nós vamos vencer mais esta batalha. Vocês conseguem. A história diz que aquele discurso que ele fez, ele não acreditava naquele discurso que ele fez. Ele não creu naquele discurso que ele fez aquele dia. Mas ele discursou como um patriota, como um estadista, para motivar aqueles homens. E aí veio o segundo contingente do exército. E o general MacArthur foi para cima. Aqueles homens machucados, outros mortos, nem foram, sendo carregados pelos outros, mas foram para cima. E conseguiram vencer aquele outro contingente. E aí saiu aquela frase: mais vale um homem motivado do que 10 desmotivados. O Espírito Santo de Deus te pergunta nessa noite: qual é a verdadeira motivação que você traz nessa noite para este lugar? O que é que está te motivando na vida? O que é que te motiva na vida? Quais são os seus objetivos? Nós vamos entrar no ano de 2018. Eu sei que para Deus não muda nada. Aliás, como Deus é maravilhoso. Primeiro que Ele é eterno. Nós contamos os dias. Eu quero um dia pregar sobre isso. Somos Salmo 109, se não falha a memória. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que alcance sabedoria. Nós contamos os dias porque a nossa vida é uma vida muito rápida. Mas Deus é eterno. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Ele tanto faz. Mas o bonito de ver a mudança de um ano é que eu vejo que as pessoas se renovam nas suas esperanças. Eu vejo pessoas que reformam as suas casas já na última hora, nos últimos 15 dias do ano, começam a fazer uma reforma na casa. Eu vejo que as pessoas passam uma tinta na casa. Eu vejo que as pessoas fazem uma limpeza na casa. Mas eu quero te convidar nessa noite para que o Espírito Santo de fato entre na sua vida como algo novo na sua vida e comece a fazer uma limpeza na sua vida. O apóstolo Paulo diz que ele deixava as coisas para trás. Ele diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Como nós vamos entrar nesse ano de 2018? Lembrando das coisas que ficaram para trás, das coisas ruins. Lembrando das nossas arguras, dos nossos sofrimentos, das nossas decepções. Nós temos vivido muito pesados, porque nós levamos nas nossas costas as mágoas, as tristezas, as decepções,
que nos foram causados. E nós levamos isso com a gente. E às vezes estamos caminhando e sofrendo por esse peso. Mas essa noite eu quero te apresentar um fardo tão leve e tão suave, que é o fardo de Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Será que você pode ficar leve nessa noite? Deixa o Espírito Santo de Deus trazer na sua mente as decepções desse ano. Não tem problema. Deixa o Espírito Santo trazer a sua mente. Deus foi tão lindo e maravilhoso comigo nesses dias, que por incrível que pareça, pessoas que há muito tempo não conversavam comigo, dentre eles uma pessoa que pelo menos há 4 anos não falava comigo, me procurou, não é? Me pedindo perdão. Eu disse: está perdoado em nome de Jesus. Porque quando você vai olhar para as marcas que aquela pessoa deixou na sua vida, se você olhar, você não perdoa. Aleluia. Você não perdoa. Mas olhando para Jesus na cruz do Calvário, aí nós temos uma motivação, um motivo para perdoar. E Jesus sendo crucificado, sendo massacrado, sendo humilhado, suportando a dor dos pregos, suportando a dor da coroa de espinho, o seu lado esquerdo foi furado. Ele olha para a multidão e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. O perdão vai te deixar muito leve. Leve, leve. E Jesus é tão maravilhoso que o perdão de Deus não traz de volta a mente de Deus. Quando Deus perdoa, Ele perdoa, está lá. Diz a Bíblia que Ele, como se, figurativamente, como se tivesse lançado na profundeza do oceano. Já era. Deus não quer saber mais. Já foi. Já foi. Será que você pode aproveitar nesse tempo, estar orando por aquelas pessoas que você machucou, ou aquelas pessoas que machucaram você, que é mais difícil orar dessa forma, e você lançar uma bênção sobre essa pessoa nesse momento? Senhor, eu abençoo aquele que infelizmente não me abençoou. Aleluia. Irmãos, analisemos em primeiro lugar o propósito do apóstolo Paulo. Quer estivesse ele remendando tendas, ou escrevendo uma carta a uma igreja recém-fundada, como ele escreveu as cartas da igreja da Ásia, na Ásia, né? Ou pregando para a multidão numa praça, ele era dirigido por um propósito. Primeiro, conhecer a Deus. Paulo expressou em Filipenses capítulo 3 e o verso 10, e na época, ou fora de época, ele falava em prosseguir e conhecer a Deus. Ele tinha um profundo desejo de conhecer Jesus Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo não conheceu Jesus de fato. Ele não viveu com Jesus. Ele foi contemporâneo logo depois de Pedro ali, mas Jesus já não estava aqui. Ele teve uma relação de aparição de Jesus no caminho de Damasco, porque ele era uma espécie de um promotor de justiça e trabalhava para Roma, perseguindo os cristãos. A Bíblia fala que ele estava na execução de Estevão, quando foi apedrejado, ali estava. Ele presenciou a execução de Estevão, que morreu apedrejado. Ele estava no caminho de Damasco, uma luz muito forte brilhou no caminho, que é algo sobrenatural. E ele pergunta: Senhor, quem és tu naquela luz? Ele ouve uma voz: ô Saulo, porque o nome dele não era Paulo, né? Saulo, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Aleluia. Ah, Saulo, vai lá na rua direita e fala com o meu servo Ananias, porque ele vai dizer o que você tem que fazer. Deus já tinha falado com Ananias, porque se Saulo chegasse na porta
De Ananias, Ananias, misericórdia. Saía pela janela do fundo, né? Que todo mundo conhecia a fama de Saulo. Era o perseguidor dos cristãos. Mas Deus avisou Ananias. E Paulo chegou lá cego. Saulo, né? Ananias ora por ele, ele começa a enxergar novamente. E a vida dele começou a mudar. Ele começou a ter uma intimidade com Deus. Ele desejava conhecer intimamente Deus. O propósito de Paulo não era muito semelhante. Era muito semelhante, desculpe, ao de Davi, que orou lá em Salmos 42 e verso 1. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele tinha desejo de conhecer Jesus. Ele era motivado pelas questões do Evangelho. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: Deus está pronto a nos abençoar. Eu falo sempre isso. Eu falo para os jovens aqui na igreja, falo para os irmãos, às vezes nas minhas pregações, às vezes chega a ser até repetitivo. Mas um exemplo está aqui nessa noite. Quando um dia a Silvana disse que ia estudar, Silvana Portela disse que ia estudar, eu disse: vá mesmo. Como ela disse, porque eu comecei a fazer o curso da pedagogia, uma menina desistiu no segundo ano, e depois nós terminamos o curso, encontrei com ela na rua, ela disse: poxa, antes tivesse continuado. Os anos, os dias e as horas vão passar para todos, para aqueles que fazem alguma coisa e para aqueles que não fazem nada. Eu usei o exemplo de Jordan Freeton, que sai aqui da Vila do Ginásio e vai até a Faculdade Federal, que eu creio que dá uns 4 quilômetros daqui lá, de bicicleta ou a pé. O haitiano, que chegou aqui, com a mão na frente e outra atrás, que tem uma esposa aqui, o nome é Linda Alcios, e que é linda, né? Pelo menos para você, né, Frito? É. E pensa num rapaz que eu trazia essa Linda para o Brasil, eu morria. Não é? Agora, quantos brasileiros estão aqui e não aproveitam as oportunidades? E aí as pessoas dizem assim: mas, poxa, pessoas de fora, de outros países estão vindo aqui, tirando as vagas dos brasileiros. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus está pronto a te abençoar. Aliás, a maior vontade de Deus é te abençoar. Porque quando Ele te abençoa, a glória dEle resplandece na tua vida. E os homens veem a glória de Deus na tua vida. Não há outro motivo. E o nome dEle é glorificado. Amém? O nome dEle é glorificado. Eu não quero aqui ser melhor que ninguém. E não sou melhor que ninguém. Reconheço todo o poder, toda a honra e toda a glória de Deus na minha vida. Mas eu tenho certeza absoluta, eu não posso ser bobo, que nessa cidade o nome de Deus é glorificado através da minha vida. Eu não posso ser bobo. Deus quer te abençoar. Qual é o teu propósito? Aleluia. Observe as frases de Filipenses capítulo 3, do porquê da motivação do apóstolo Paulo. Ele diz: para que eu possa ganhar a Cristo, vê no verso 8. No verso 10, para que eu possa conhecê-lo. Veja no verso 12, para que eu consiga alcançar. E no verso 13, esqueça das coisas que atrás ficam. As coisas que atrás ficam, se a gente não esquecer, é como se fosse um cabo de aço que nos prende, você não consegue andar. Ou como se fosse um elástico muito forte, que você até vai dar 10 passos para frente, mas esse elástico vai te puxar novamente, porque você está preso num passado. Existem coisas que nos prendem no passado, mas pela marca de Deus na nossa vida. Vou dar um exemplo. O homem chamado Jacó, ele lutou com o anjo, era o homem que o nome dele era nome de enganador, porque ele enganou o irmão dele para receber a bênção da primogenitura, que não dá tempo de falar sobre isso, mas eu quero ir no cerne do problema. Que Deus fala com ele através do anjo, ele luta com o anjo, e o nome dele passa a ser Israel.
E ele ficou tão feliz, ele não tinha absolutamente nada, ele era um peregrino, fugitivo, não podia estabelecer família nem nada, porque o irmão dele queria matá-lo. Aonde o irmão dele sabia que estava, ele tinha que correr, porque o irmão queria matá-lo. Era um peregrino na terra. Ele ficou tão feliz quando Deus o abençoou, porque ele se arrependeu, pediu perdão, se humilhou. O seu nome hoje passa a ser Israel. E você vai ser pai de uma grande nação. Porque Jacó passa a ser Israel, que é o Israel que nós vemos hoje. É o país. Ele ficou tão feliz que ele pega uma pedra. Ele queria oferecer alguma coisa a Deus em sacrifício, alguma coisa de valor. Ele não tinha nada. Ele pega uma pedra, derrama um azeite sobre aquela pedra e oferece a Deus. A nossa vida está na presença de Deus. Deus tem um memorial. Sabe o que é memorial? Anotado. Não os seus pecados, porque Deus não quer saber dos seus pecados, mas daquelas pendências que Ele tem com você, ou que você tem com Ele. E os anos se passaram, e aquele lugar ali foi chamado de Betel. A presença de Deus estava naquele lugar. Os anos se passaram. Quase 40 anos depois, Deus fala para Israel: volta lá. Fala para Jacó: volta lá em Betel. E agora oferece o sacrifício, porque você não tinha e hoje você tem. Deus vai fazer você voltar no passado, irmão. Isso é profecia que eu vou dizer para você nessa noite. Deus vai fazer você voltar no passado, em um lugar, para que as pessoas daquele lugar saibam que Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Eu passei por um lugar que há muito tempo eu não tinha ido nesse lugar. Lugar da minha infância. E um lugar de muita pobreza. E que Deus havia dito que eu voltaria naquele lugar. É que as pessoas iriam ver que Ele era o Deus da minha vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus por isso. E às vezes Deus faz assim, faz você voltar lá. Não precisa sofrer com as coisas do passado, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Você pode ser humilhado por um tempo, não tem problema. Faz parte do propósito de Deus, do trabalhar de Deus na tua vida. Porque é aí que você tem as experiências da vida, e você aprende a lidar com as situações da vida. Você pode ser humilhado por um tempo, mas o Deus da tua vida não esqueceu de você. Eu profetizo nessa noite: Ele vai levantar o seu ministério, Ele vai levantar a sua vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu encontrei um amigo de infância junto com a esposa. Até minha esposa estava junto com a gente. Eles vieram passar aqui uns dias numa chácara, que Boituva é um lugar que aluga muita chácara, né? E pela misericórdia de Deus, quando eles me viram e viram a minha condição, não é? Claudinei, você não é fraco não. Eu falei: não, fraco eu sou, forte é quem está em mim. Amém? A gente vendia o almoço para comer a janta. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Mas tem um segredo nisso tudo. Avançando para as coisas que estão diante de mim. No verso 13 ele diz. E no verso 14: prossigo para o alvo. Qual é o teu chamado, meu irmão? Para que Deus te chamou? Ah, não sei, pastor. Eu já contei isso aqui. Inclusive agora em maio, em nome de Jesus, a orquestra Ábida vai estar aqui. 130 músicos. Eu estava um dia na Assembleia de Deus de Osasco, lá onde está a orquestra Ábida. Nós estávamos lá com o pessoal lá de Tupã, com 2 ônibus, com a orquestra juvenil, jovens, e eu era maestro.
Eu vi o irmão, lá tem uma galeria assim, eu vi o irmão arrumando o púlpito da igreja, as cadeiras, e aquele irmão estava no intervalo ali, as pessoas estavam tomando banho, não sei o que, o intervalo do culto à noite, e aquele irmão vinha, alinhava as cadeiras, ele olhava assim, né, vinha, alinhava certinho, e via como a cadeira estava fora, a cadeira do púlpito, ele ia lá, e aquilo me incomodou, o Espírito Santo de Deus me incomodou com aquilo, e falou: olha o capricho que esse homem tem com essas cadeiras, coisa boba, arrumar cadeira de púlpito. Eu desci e fui parabenizá-lo. Falei: viu, irmão, parabéns pelo seu carinho, pela sua dedicação com essas cadeiras. Ele começou a chorar. Falou: irmão, eu não sei fazer nada, eu não canto, eu não faço nada, então eu chego mais cedo para arrumar as cadeiras aqui. Eu sinto que Deus me usa para arrumar a cadeira. Aleluia. O que é que você faz para a obra de Deus? Pastor, não sei fazer nada. Você pode contribuir. Nós ajudamos muito tempo um missionário aqui. Nós dávamos 10% de toda a renda da igreja para o missionário. Hoje, graças a Deus, eles estão bem. Mas 10% nós mandávamos de toda a renda da igreja para o missionário. Às vezes Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar através da sua oferta. Tudo bem, você não sabe cantar, não sabe pregar, não sabe não sei o quê, mas você pode ofertar. Faça propósito, irmão, propósito. Seja motivado pelo amor à obra. Senhor, eu vou te ofertar. E em nome de Jesus o Senhor vai me abençoar. Sabe o que vai acontecer? A sua vida vai melhorar financeiramente, para você ofertar mais, mais e mais e mais. Eu não posso dizer o nome de um empresário que está em Boituva hoje. Onde o cara coloca a mão, prospera. Se o cara inventar de vender gelo, vai vender gelo para arrebentar. Porque pensa numa pessoa que contribui na obra de Deus. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Como pode o apóstolo Paulo, uma pessoa, ser tão otimista? Ser tão otimista, uma pessoa que era perseguida, uma pessoa que apanhou, uma pessoa que foi arrastado por uma das pernas pelo cavalo, e seu corpo foi dilacerando no chão, mas ser tão otimista. Porque aqui está a mola propulsora da motivação. Aleluia. É a fé. Onde nós estávamos no circo, eu fui no circo e tinha lá um negócio assim, um tubão assim, parecia um canhão, e o cara foi arremessado de dentro daquele canhão. O cara foi arremessado lá uns 30 metros, caiu numa rede lá. Falei: deve ter uma mola muito forte ali dentro que empurra o cara, né? Eu quero fazer um paralelo. A fé, ela é a mola propulsora da motivação, porque ela vê o invisível e crê no impossível. E que fé, né? Na hora que aquele cara saiu dali de dentro, ou um pouco antes de sair de dentro daquele negócio do circo lá que estourou e foi para lá, e que fé! Eu pensei: meu Deus, e se o negócio não der certo, não for tão forte essa mola, a ponto de ele não chegar até lá na frente, vai cair, vai se barrachar lá no meio lá, né? Mas a fé é o firme fundamento da espera. A Bíblia conta uma passagem muito linda, maravilhosa, de Jesus estava com os discípulos e falou: ó, pode ir embora vocês, entra no barco que depois eu vou. E aí estavam lá no barquinho, né? E daqui a pouco olharam, viram um fantasma. A Bíblia fala exatamente isso, que eles enxergaram um fantasma, um homem andando sobre as águas. E aí eles ficaram com medo. Jesus gritou: ei, sou eu, não precisa ter medo não tem mais. Aí Pedro, mais afoito, sempre foi afoito, né? Ô Jesus, é o Senhor mesmo? Sou eu. A voz é igual, a voz é dele. Se for o Senhor mesmo, deixa eu ir até aí, pode vir, mas vai andar pela água, em cima da água. Parece que eu vejo Pedro colocar lá uma perninha, né? Que se fosse eu faria isso, eu não sou louco, vai sair pisando assim, né? Vamos ver se o negócio está duro o chão ali, né?
Aí parece que eu vi o Pedro colocar a perninha ali, né? Rapaz, a água não afundou não, né? Colocou para fora e começou a andar, olhando para Jesus. Foi chegando perto de Jesus. Mas a nossa fé, às vezes, ela nos é abatida pela racionalidade, pela razão. A razão tem muito a ver com a questão humana. Nós não enxergamos o milagre de Deus porque nós colocamos a razão humana, a limitação humana de algo que está acontecendo na nossa vida. Nós pensamos que não vamos alcançar. Quando Pedro se deu conta que ele estava andando realmente sobre as águas, e sorte que estava perto de Jesus, ele pensou, tem algo errado aqui. Não pode, eu estou andando sobre água. Que doideira é essa? Aí ele começou a afundar. Aí Jesus pega e segura na mão dele e levanta. Homem de pouca fé. Eu não sei o que você está olhando no mar da sua vida. Eu não sei qual olhar que você tem. Eu não sei o que você está enxergando. Se você está enxergando as possibilidades humanas para o seu milagre, as possibilidades humanas para o seu milagre não é milagre, é apenas possibilidade. Mas eu estou dizendo para você que existe um Deus aqui nessa noite que não age com possibilidade, Ele age com coisa certa, porque Ele faz. Um dos poucos milagres da Bíblia, e me chama muita atenção, milagres que a pessoa não pediu para que acontecesse, foi de um homem que estava no tanque de Betesda. Esse tanque, vira e mexe, ele era agitado pelos anjos, e a primeira pessoa que entrasse na água, quando a água era agitada, a doença que fosse, a pessoa era curada. Primeiro que caísse dentro d'água. Então imagina quantas pessoas, centenas de pessoas ficavam ali. Imagina que comércio que não tinha ali. Se fosse hoje, tinha vendedor de água, vendedor de cachorro quente, churrasquinho, tinha tudo, porque você não sabia que hora que a água ia agitar. E o povo ficava por ali. Vendedor de quentinha, marmitex, não é? E Jesus ficou olhando aquelas pessoas, ele ficou olhando, e ele conhece e vê o coração de um homem que ali estava, porque ele é onisciente. A tristeza do coração daquele homem aleijado, esperando a oportunidade de entrar naquele tanque para ser curado, quando o anjo agitava a água. Aleluia, coisa maravilhosa, né? Como Jesus é lindo. O homem não pediu para ser curado. Tem coisa em nossa vida que é tão óbvia, irmãos, que a misericórdia de Deus entra na nossa vida, porque a gente nem tem condição de pedir, porque a gente está tão para baixo, a gente não tem nem palavras para orar, tão para baixo que a gente está. Jesus enxerga o coração daquele homem, lê o pensamento daquele homem, e chega para ele e fala, quer explicação? Aquele homem coloca justamente a racionalidade e as dificuldades humanas. Senhor, eu quero ficar são. Mas como? Eu, um aleijado. Quando a água é movimentada, alguém vai antes de mim, e entra lá. Eu não tenho ninguém que me leve até lá. Porque outras pessoas, podia ser um cego, por exemplo. Alguém já falava, o cego, mexeu, já dava pum, pronto lá, o cego, primeiro era um só. Um aleijado, como? Ele mostrou todas as dificuldades do ser humano para alcançar o milagre. Você tem mostrado para Deus todas as dificuldades, as suas dificuldades, para o milagre não acontecer. Deus hoje não está perguntando das dificuldades, da racionalidade, da probabilidade. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Aleluia. Aí Jesus pega na mão daquele homem, levanta ele, e a Bíblia fala que os pés dele se firmaram e o homem começou a andar. Jesus vai te colocar de pé espiritualmente. Jesus vai te colocar de pé. Se coloque de pé, porque espiritualmente também você vai se colocar de pé nessa noite.